Bom, que maravilha! A gente acabou de fazer experiências, né, de processos tintórios, uma vivência utilizando tintas industriais, os pigmentos industriais que podem ser encontrados no mercado. Agora eu estou apresentando para vocês, todos já conhecem, o grande mercado do planeta. A natureza é um fornecedor generoso de tons e cores para os nossos experimentos. Então vejam quantas cores aqui próximas, né? A terra, a pedra, a raiz seca, as folhas. Isso tudo vai estar à tua disposição para que você imagine de que forma você vai extrair esses tons e cores para aplicação nos diversos materiais que a gente vai te mostrar. Então vamos voltar lá para o ateliê para a gente experimentar como isso vai se dar e como você vai fazer na sua bancada, tá bom? Vamos até lá! A gente chegou num momento agora assim que eu prezo muito, né? Tenho muita reverência por esse momento, que a gente vai te mostrar como é que povos do mundo inteiro, né, se utilizaram assim de estratégias simples para atingir, imprimir imagens e passar mensagens por gerações que atravessam aí o espaço e o tempo, né, com técnicas simples de fixação desses processos tintórios. A gente tem aqui possibilidades de extração de pigmento, de tinta dos vegetais, e a gente tem aqui as possibilidades de extração dos minerais. Então a gente vai passar por algumas formas de impressão e de tingimento. Vocês estão vendo aqui uma panela, porque é a transformação a calor, né? Eu hoje, com as facilidades contemporâneas, vou utilizar um fogareiro elétrico, mas eu escolhi usar uma tina, né? Uma peça de barro para aquecer a água e extrair a tinta do hibisco, que, poxa, está mudando de cor aqui na minha frente, né? Então, e isso aqui é só a interação da flor com a água, né? Esses rosáceos são extraídos há muito tempo desse jeito. Isso aqui é o urucum, né? O urucum, ele, depois que a gente retira as sementes, né, os índios usam isso aqui para fazer desenhos, né, no rosto, tira um vermelho desse urucum aqui que é poderoso, e isso a gente passa para o tecido. A cúrcuma eu faço chá, né? Cozinho isso aqui durante 1 hora, mergulho a peça numa terrina com esse chá, e após esse processo eu deixo ela descansar aí de um dia para o outro. E como eu disse anteriormente, às vezes eu me permito observar durante 216 horas, né? Esse tempo aí contínuo vai me dar 9 dias, mas como eu faço muitas peças, esse tempo ele tem que ser marcado. A gente tem que etiquetar os potes, né, para ver as alterações no tempo. Eu vou mostrar para vocês agora, olha só. Isso aqui é um pedaço de galho, né, de uma árvore, aonde eu envolvi no tecido o hibisco e enrolei uma linha sobre o tecido e borrifo água, né, sobre o tecido. Essa quantidade de água diária que é colocada aqui, para não parar o processo, né, de extração de tinta, ela tem que ser observada também durante todo o processo, porque aí você vai escolher a hora de retirar isso aqui para te dar o resultado que eu vou te mostrar. Essa é a minha escolha de uso das ferramentas para extração e fixação dessas cores.
Aqui é o fungo agindo, olha. É uma cor poderosa, né? Eu uso geralmente o carvão vegetal para chegar no preto, mas aqui tem um cinza que eu sou apaixonado, e esse cinza ele é absolutamente natural, ele nasceu aqui dentro com esse fungo, né? As raízes provocaram aí esse renascimento nesse ambiente. Depois eu extraio isso, coloco suavemente sobre o tecido, cubro essa parte aí com o tecido e espero, porque tudo se dá no tempo. A fixação das imagens das folhas, né? A gente tem que estimular a liberação do tanino. Todas as folhas, todas as plantas têm tanino, todas, em maior e menor quantidade, mas todas têm. Então a gente tem que ir experimentando. Existe um catálogo das folhas que te liberam mais facilmente esse tanino, né, que é o que vai permitir a impressão botânica, a impressão da folha, da imagem dessa folha no tecido. Mas você pode acelerar esse processo usando várias estratégias, né? Uma delas é você usar o mordente, banhar o tecido ali, adormecer o tecido. Eu gosto de deixar a peça de um dia para o outro, né? E depois você fazer a aplicação. No caso da terra que está aqui, esse pigmento mineral ele é preparado com cola. A gente adiciona cola normal, cola branca, né? Eu uso cascorês, mas você pode escolher uma outra cola. Mas a gente faz um preparado com isso daqui para dar textura. A extração desse tom terroso, eu gosto de fazer com aplicação direta, né, sobre o tecido, e aí borrifar também com um fixador e aguardar. A minha sensação é que o tempo é o maior aliado nesse processo tintório, né? Tudo o que se tem buscado ao longo dos tempos aí é de reduzir esse mesmo tempo para que o resultado se dê. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai mergulhar uma peça numa dessas bacias ou num desses recipientes, e depois a gente vai mostrar para vocês como é que elas ficam, né? Olha, a peça eu geralmente estimulo a redução diária dela e faço esse mergulho, e já daqui eu tenho a resposta visual de qual é o tom que a gente vai conseguir. Então esse tom ele vai se fixar dependendo do tempo que ela esteja interagindo com o líquido. Agora vocês, olha, isso foi bem rápido, ó. O hibisco tem essa propriedade também. Nesse líquido aqui já tem o sulfato, que é o fixador, né? Que é o facilitador da fixação do pigmento no tecido. Então esse é o rosáceo que eu posso conseguir com o hibisco. Dependendo do tempo que a gente deixar aqui, ele vai ser mais forte ou mais fraco, tá? A gente vai mostrar para vocês como é que ele fica depois de um tempo, né, aí dentro, depois dessas 200 horas. Eu tenho esse rosáceo aqui, olha, que é uma interação daquilo ali com o ambiente. Quando eu quis escurecer essa peça, a estratégia que eu usei foi deixar ela em contato com o sol. Isso me deu o escurecimento aqui, olha, natural da cor. Então essa exposição também eu sugiro que ela seja acompanhada, olha aqui, que ela seja acompanhada
porque você vai poder escolher a hora de parar, a hora de retirar ela do ambiente. A folha, né, a fixação da folha na peça, que é essa estratégia que a gente usou aqui de amarração, eu coloco ela dentro da tina e na verdade o vapor aqui, né, o vapor, eu posso cobrir a peça e o vapor é que vai facilitar a extração dessa cor. Eu não vou precisar deixar tanto tempo o hibisco em contato com o tecido. E essa amarração é que vai me possibilitar de trazer essas imagens para o tecido, a imagem das folhas. Se eu tiver junto com a peça colocado qualquer material ferroso, ela vai me trazer essa resposta, que é da ferrugem no tecido. A forma mais conhecida, mais antiga, né, conhecida, assim, mais usual, é de você preparar uma solução de vinagre com amido, e isso também vai te trazer uma sensação de cor mais forte, né? Ela vai extrair mais ferrugem da peça. Então aqui o urucum, junto com o hibisco, vai me trazer esses pontos, olha, com coloração diferente. Então não é uma imagem nítida da folha, porque a gente não deixou tempo suficiente no mordente para que ela se fixasse ali. Olha, a imagem das folhas no tecido, ela se dá por conta do contato dela com os mordentes, né? Essas peças demandam uma transformação a calor. Isso quer dizer que para você também reduzir o tempo de fixação da imagem, é importante que você cozinhe. Isso vai te facilitar a liberação do tanino. Cada uma dessas plantas carrega o tanino, que é um elemento produzido para defender a planta do ambiente. Então o que se faz com a planta é trazer uma informação artificial de que ela está em risco, e aí ela produz tanino. Como a gente faz isso? Ou colocando um mordente, né? A gente já trouxe para vocês aqui o sulfato, né, ferroso. Tá aqui que é esse aqui? É o hidróxido de cálcio, que a gente banha mais vezes. O hidróxido de cálcio e o sulfato ferroso. Eu vou falar para vocês daqui a pouco mais sobre o sulfato ferroso, mas o hidróxido de cálcio eu costumo banhar as folhas e eu deixo pelo menos 20 minutos isso submerso, para que quando eu aplique sobre o tecido e depois sob pressão, eu facilite a liberação do tanino, que é o que vai me dar a fixação dessas imagens aqui. O calor, o vapor, ele facilita essa liberação e facilita a fixação do mordente. Experimente no seu ambiente cada folha, cada flor, cada textura que te interesse. Que eu gosto de usar, né, que vai me dar essa cor aqui, café. Então o café, eu mergulho o tecido cru numa solução com café e o resultado é esse que vocês estão vendo. Vocês experimentem aí pegar uma quantidade de café, que não vou determinar se é litro, né, se é meio litro, se são 100 ml. Experimentem mergulhar tecido cru ou tecido já tingido de branco nesse recipiente com café, né? Por quê? Porque o café, dependendo do tempo que você deixa, ele vai te dar um tom mais escurecido ou um tom mais claro.
né? A observação desse marinar do tecido é que vai te dizer qual é a hora de você retirar o tecido do recipiente. E esse é o seu tom, não é o tom do café, é o seu tom, porque o café vai estar interagindo durante bastante tempo com o tecido. Você que vai determinar qual é o tom que você quer apresentar na sua peça, tá certo? Como é que essa informação chegou até aqui, né? Os povos, chamados povos antigos, eles desenvolveram estratégias de comunicação que fizeram com que essa informação seguisse pelo tempo, né? Tem um ditado africano que a ideia para perdurar deve mover-se, mas o conteúdo modifica o veículo e vice-versa. Então, para mover a informação no tempo e no espaço, usava-se a oralidade, e a partir da oralidade a experimentação. O que vocês vão fazer a partir disso, a minha sugestão é de experimentar. Isso aqui foi posto no começo sobre o hibisco, né? E agora a gente vai olhar como é que o tecido está reagindo ao contato com o hibisco. Isso foi feito muito próximo dessa forma que vocês estão vendo agora. Olhem aqui, eu deixei propositalmente uma parte para o lado de fora. Então, essa alteração, que eu acho linda, né, se dá no tempo. Essa alteração vem da interação entre o vegetal, a flor de hibisco, a água, que é o veículo de liberação da informação do hibisco, para o receptor, que é o tecido. Esse tecido pode ser utilizado para tudo que você imaginar, né? Tanto para peças do vestuário como para peças de decoração, mas o importante é que você tenha um resultado satisfatório no processo tintório. Então essa é uma das formas de transformação a frio, utilizando essa planta, né? A gente parte daqui com a possibilidade de uma variação infinita de formas de você tingir suas peças. O hibisco já foi mostrado. Aqui está o anis estrelado, que tinha me fugido o nome anteriormente, ó. Eu utilizo ele como máscara, vou mostrar para vocês já como e porquê. Mas ele também me dá uma sensação agradável, né, de cor, porque é muito leve, é um terroso muito leve, é muito suave. Então isso me agrada, eu uso porque gosto, não é por nenhum outro motivo. Aqui o urucum, que a gente pode utilizar a mesma estratégia usada no hibisco, né, com o hibisco, de transformação a frio. E quando eu estava aprendendo isso no Jardim Estampas, lá na Argentina, com o pessoal da Drey House, né, são mestres espanhóis assim, de tinturaria, me foi dito que esse processo de observação, né, provavelmente tenha se dado por conta de se encontrar animais, né, mortos em buracos, e que a pele desses animais, quando estavam em determinados lugares onde existiam determinadas raízes, elas apresentavam uma coloração diferente das peles dos animais que estavam mortos, por exemplo, na ravina, né? Então essa interação entre o couro e o vegetal, né, o ambiente externo, ela provoca transformações que a gente pode reproduzir hoje de diversas formas. Então o urucum, por exemplo, que é usado aqui no Brasil pelos povos originários, né, para fazer interferência de cor, por exemplo, pintura de guerra, informação sobre origem familiar ou sobre a cultura aí do micro-universo deles, assim como usam genipapo e outras coisas. O urucum a gente encontra aqui no entorno da Mata Atlântica, né, nossa, aqui, apesar de replantada, é muito rica
em várias espécies aí. A gente encontra o urucum aqui próximo das paineiras. E essa é a forma original, né, do lugar onde a semente é guardada. Vamos falar agora da cúrcuma, né? A cúrcuma eu uso como chá. Aqueço, né, em água, e da coloração que sai dali, eu, por imersão, eu absorvo também a possibilidade de tons claros. Chega até ao rosáceo, viu? Se eu misturar um pouquinho de hibisco, o amarelo fica muito próximo do rosa. Então é a forma que eu sugiro de vocês começarem a experimentar, porque isso aqui já é processado. Você pode pegar a própria cúrcuma, né, bruta, in natura, e ralar e bater no liquidificador e espremer num tecido fino, né? A gente usa pano de prato de algodão, espreme ali, e o sumo você vai usar como tintura, só que ele é muito forte, muito forte. Seus dedos vão ficar amarelos, você pode pintar o cabelo com isso. Então a sugestão é de você solucionar, quer dizer, solucionar é você diluir mais ainda. Para que eu possa fazer um uso otimizado disso, eu produzo o chá. É uma das minhas preferidas. A questão das raízes, né? Olhem, são micro-universos, né? Que isso vai de cada um, gente. Isso encanta a mim, eu não sei a quem mais. Outras pessoas, é claro, têm a mesma sensação ou tem um gosto parecido com o meu. Mas me encanta muito, né, ver a vida aparecendo dessa forma, né? Então, para que eu possa continuar imaginando isso, pensando isso, como é que eu me utilizo das raízes, dessas raízes, né, dessa imagem aqui, para provocar a memória rizomática próxima do que eu quero. Eu coloco suavemente esta planta. Olha só, isso é para você ver que é possível de você reutilizar sem danificar o material genético que você usar, né? Eu coloco isso suavemente sobre o tecido e borrifo o tecido e não a planta. Borrifo com o quê? Com um desses mordentes, né? Nesse caso aqui eu usaria o hidróxido. Então, para não fazer isso na mesma hora, eu deixo o tecido de um dia para o outro dentro de uma solução dessa. Coloco para cada litro de água 100 ml, isso então é uma proporção de 1:10, e no dia seguinte eu retiro o tecido e ele está pronto para receber a raiz. Qual é a dificuldade? Eu tenho que ficar observando continuamente para que a raiz não murche, para que ela não se danifique, para que ela não fique tempo demais fora do ambiente natural dela. Tá. Dito isso, aqui tem uma mais clarinha com outras formas de vida dentro do mesmo ambiente, tá vendo? Que é da onde eu posso tirar o fungo, ou outras imagens para fixar no tecido, olha. Eu posso fazer carimbo, várias coisas aqui a partir disso, né? A partir dessa informação. Aí, por que é que eu gosto de usar as raízes? Porque me lembra que o atravessamento de ideias, né, de possibilidades, ele não precisa ser hierarquizado, né, como uma árvore, por exemplo, com troncos, galhos, folhas, né? Isso aí vai te dar uma informação de fractais, tá? Ótimo. Você pode reproduzir ao infinito a partir de uma matriz. Fractalizou a tua informação. Mas qual é a interação disso com o que você está fazendo? Eu prefiro o rizoma, porque ele mesmo se atravessa, né? Você pega uma raiz como essa daqui, por exemplo, e ela vai tocar outros ambientes, ela vai tocar outras raízes, ela vai interagir com outras vidas, vai receber e vai dar informação. Isso mexe comigo. Então é uma escolha minha privilegiar o uso do rizoma. Aí a gente vai passar
depois de ter falado de alguns vegetais, vou repetir. Isso aqui é uma amostra irrisória, ínfima, das possibilidades com o tingimento natural a partir de referências vegetais. A gente vai passar para outra possibilidade de referência vegetal, que também está aqui muito simplificada. Por que eu escolhi fazer dessa forma? Porque cada ambiente traz uma gama enorme de informações que para mim é dispensável que eu traga para cá, né? Eu trouxe exemplos, então vocês vão me ver utilizando isso daqui de diversas formas diferentes. Nesse momento a gente vai ficar limitado ao tempo técnico, né? Eu vou usar as pedras como moldes, vou usar essas peças de ferro que já foram moldadas, né? Já outras mãos já interferiram nesse processo até chegar aqui, mas vou usar, além de paramolde, vou usar essas peças para que elas me liberem a ferrugem, que não é uma cor facilmente reproduzível no ambiente industrial, né? É em escala. Você vai ter que fazer umas misturas aí para poder conseguir ganhar esses impactos aqui, essas diferenças de cor no mesmo lugar. Porra, isso é fantástico, olha aqui. Mas como é que você faz isso? Eu, por exemplo, ao invés de usar uma estratégia de transformação a frio, né, vinagre, amido, por exemplo, eu simplesmente cozinho o tecido junto com a peça enferrujada. E essa foi a resposta. Olha. Isso é ferrugem, né? Isso é ferrugem. Isso não é tinta industrial. Isso não é uma tinta extraída do vegetal. Isso é ferrugem. Isso você vai encontrar no seu entorno com uma certa facilidade. Aqui ainda é possível de se identificar a matriz. Dá para ver? Aqui, olha, como encaixa a matriz nesse lugar. Então, o que a gente fez aqui? Vou te mostrar. Eu embrulhei a peça de uma forma simples para poder cozinhá-la. Fiz como a gente fez com esse daqui, olha. Enrolei aqui junto com as folhas, dobrei e coloquei dentro da panela com água já quase que fervendo. Esta resposta aqui é uma resposta de pregos. Ó. São os pregos que eu joguei, né, aleatoriamente e ficaram sobre a manga da peça, né? Então essas provocações são provocações de você tirar a obrigação de sistematizar o processo. Você deve sim usar o seu caderninho para que essa sistematização seja viabilizada e seja facilitada para que outros possam utilizar do seu conhecimento para facilitar também a caminhada de pesquisa, mas isso não quer dizer que você vai agir só daquela forma. Então é isso, o que você tem aqui hoje de elementos para experimentar vai te dar aí bastante tempo de experimentação, de observação, né, prática dessas coisas. Essa peça aqui foi uma peça que a gente cozinhou com as folhas, ó. E a proposta aqui foi de diluir a imagem. Eu peguei folhas de mamona, né, abri as folhas e eu não quis que tivesse uma imagem igual a que a gente tem com a folha in natura, né? Então eu amarrotei a folha com a camisa. Mas é o meu jeito de experimentar, né, de experienciar essas interações. Cada um de vocês vai me trazer
uma outra resposta. Então essas estratégias de extração de cor, né, da natureza são estratégias que vão facilitar com que a gente tenha um repertório ampliadíssimo. Por quê? Cada um de vocês tem algo de diferente no entorno. E o entorno é que vai te apresentar elementos locais que você pode usar ou como carimbo, ou como máscara, ou como modelagem, ou como tintura. Eu, assim como você, tô louco pra fazer. Vamos fazer pra ver como é que é? Vamos pra prática?